Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A primeira aula da UC de leitura e interpretação de desenho, tá? Antes da gente iniciar aqui o conteúdo, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Digital, tá? E depois das dicas do Uni Digital, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Eu estava até conversando aqui com o professor aqui, a gente chegar aí no ponto aí de máquinas elétricas aí, né, instalação. Tem um professor aqui que é bom num outro programa aqui no Factor.io, tá? Aí eu vou pedir até para vocês participar com uma aula junto com ele na simulação, tá? Programinha muito bom. Aí quando chegar, já estava aqui combinando com ele aqui, na hora que chegar a hora aí, ele vai participar de uma aula aqui com vocês, uma collab aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pessoal, então semana passada nós terminamos aí eletricidade, tá? É, eu deixei para dar o recado agora, né? Depois que eu dei o start na gravação. Pessoal, eu vi que houve poucos envios até então, né? Mas eu sei porque a turma de vocês ela foi prejudicada no sentido que teve poucas aulas de eletricidade. Aí eu tive que dar aquela corrida com conteúdo, né? Coloquei aquela aula extra da atividade, né? Lá do atividade 2 que tem a ver com os circuitos de tensão e corrente alternada, tá? Mas assim, não esqueçam de enviar as atividades, tá? Já estou postando as notas de vocês presencial do de eletricidade, mas não esqueçam de enviar as atividades, porque assim, vocês vão começar essa UC, e aí naturalmente, como vocês vão estar ligados nessa UC, às vezes a gente esquece de enviar uma atividade que ficou para trás em eletricidade, tá bom? Então, em função dessa dificuldade aí, conversei agora é um novo monitor, não, ainda é a Vitória aqui. É, eu tinha até conversado com ela aqui para deixar mais tempo, tá? Disponível para vocês eletricidade, sendo que eu não vou fazer aquele esquema de 80% aqui, né? Da data tal até data tal aqui, né? Por exemplo, 9/6 até 11/6. Deixar em vez de valer 20, por exemplo, vale 15, tá? Então, vai valer o total, porque eu sei que eletricidade, ele é um grande gargalo, não só aqui do eletrotécnico, mas da engenharia elétrica, tá? Lá na engenharia elétrica é o primeiro gargalo, depois vem análise de circuitos, tá? Aqui a gente faz só eletricidade e não foca na análise de circuito elétrico, tá? Mas sempre esse assunto
ele é um gargalo porque tem os métodos, vocês viram lá que a aula foi gigantesca, né? E aí depois eu deixei o conteúdo disponível lá de uma aula gravada sobre as duas atividades, tá? Não esqueçam de assistir ele, tá? E aí e fazer as atividades aí. Eu já fiz a correção de algumas, tá? Não se esqueçam de fazer lá de eletricidade, ainda mais agora que vocês vão começar com leitura e desenho. Pessoal, eu já vou de cara já iniciar nessa, nessa UC. Elas são três atividades, tá? Tem um fórum de discussão e duas atividades práticas aqui. Hoje, como é uma aula introdutória aí, eu vou falar do fórum de discussão e mostrar alguns projetos, mostrar a noção de desenho, né, de desenho e de projeto. E lembrando, né, que é, 4/6 tem feriado, né? Aí por isso que deu só que até 8, né? Por isso que deu só 3 aulas. O ideal é que fossem 4 aqui, né? Mais 3 aulas dá para a gente desenvolver aqui o conteúdo. E os momentos presenciais, né? Já no dia 16, amanhã, vocês vão ter primeiro momento presencial aqui. E período, né? E no dia 5, deixa eu ver, 4/6, 4/6 dá na quinta, né? Eu sei que a aula de vocês ela é na sexta, mas eu olhei no calendário aqui, né? Vai ter o feriado na quinta e ele vai se estender no dia 5, que vai virar recesso na unidade, tá? Aí por isso que não vai haver essa quarta aula aqui, beleza? Agora, voltando aqui à disciplina, né? Tem o livro de vocês lá em conteúdo do curso, tá? É esse livro aqui. Eu vou utilizar ele um pouco aqui. Eu vou utilizar até um outro aqui que é do meu acervo aqui. Então, esse é o livro oficial de vocês, né? Leitura e interpretação de desenho, que está aqui na plataforma. É, Vamos falar aqui mais de desenho mesmo, né? Tem as normas aqui de desenho técnico, né? Eu nem, obrigado. É, eu nem lembrava, acho que eu nunca vi que é a NBR 647, tá? Então, notem que existe várias normas brasileiras, tá? De caracterização, né, de padronização de desenho técnico, de folha de desenho, ó, apresentação da folha, essa aqui é a 10582, tá? É a 13142, ó, de desenho técnico e dobramento de uma cópia, tá? Então, vocês estão vendo que tem uma, né, não uma infinidade, mas muitas. Emprego de escala, tá? A gente utiliza mais no desenho eletrônico, no AutoCAD, né? Eu vou aqui na aba de situação de aprendizagem e aí vamos lá. Hoje eu vou falar de alguns padrões, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó. Não é que ela é mais importante, mas ela é uma referência, tá? Uma referência porque ela mostra a simbologia técnica. Vamos aqui lá para o fórum. Aí o fórum de discussão funciona, né? Relembrando aqui, você vem, responde, né? Você pode responder simplesmente digitando aqui e depois clicando em enviar, né? Você pode também ter um método avançado, se você quiser enviar um material, né? Você escreveu algo, e aí salvou em Word ou salvou no PDF, né? E aí
essas perguntas aqui, né, que são as perguntas aqui do tema, mas eu aconselho vocês, pelo menos nesse fórum, quando for, eu vou falar para vocês, pelo menos nesse fórum, se ater a escrever aqui, porque quando você escreve aqui, ele aparece para os outros alunos, e aí vai o quê? Vai gerando a discussão, né, entre vocês. Esse é o objetivo, gerar discussão, você vê ideias de outros, né? Como é um curso que tem parte EAD, né? A gente aproveita aqui no momento presencial para fazer essa discussão, mas mesmo sem, né, eu falo presencial ao vivo, né? É o ao vivo, melhor dizendo, né? Aqui no ao vivo, porque aí a gente no ao vivo pode perguntar um para o outro, pode aqui discutir, se você quiser falar, você pode falar também, mas, né, aqui na plataforma, quando você escreve aqui, o outro colega vê e às vezes ele tem uma visão diferente da sua. Às vezes você tem mais noção de desenho do que ele, né? E ele também vai aprender com você, tá? O objetivo é esse. Então, no fórum, ele tem um tema, né? Lembra que a gente, lá em comunicação oral escrita, né? é, Toda ideia, né? Ela é expressa por um tema, e aí você pode defender ou atacar essa ideia que seria o cerne do argumento dissertativo, né? Dissertar sobre alguma coisa, né? Por isso que os trabalhos acadêmicos aí, o trabalho de conclusão de curso, TCC, né? Ou a monografia, chama TCC às vezes porque são vários alunos fazendo trabalho, tá? Em conjunto, ou, né, trabalho de conclusão ou monografia, porque é uma única pessoa que escreveu e que está fazendo aquele estudo, tá? É importante que nesse trabalho você desenvolva um argumento dissertativo, ou seja, a partir de uma ideia que seria uma pesquisa, né? E dessa ideia dessa pesquisa, você tem vários argumentos que você transforma em capítulos dessa monografia ou tópicos desse artigo científico, tá? E assim, né, você consegue mostrar, né, no caso aí, o seu trabalho final de curso aí, né, discutindo ideias também, né? Então, o tema aqui é a importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade, tá? Quais as normas mais importantes? Esse negócio de mais importante, toda norma é importante. Por quê? A normativa, eu já vou fazer um spoiler, eu gosto de falar da criação da NBR lá em instalação elétrica predial, tá? Por quê, professor? Mas assim, já dando um spoiler, a NBR, ela não é um estudo aqui de um laboratório do Brasil, por exemplo. Eu estou falando isso porque eu achava isso. Quando eu entrei na engenharia elétrica, só para vocês terem uma ideia, eu tinha vários colegas que já tinham formação de eletrotécnico, inclusive eram contratados. Eu tenho um colega que vai vir aqui no workshop, tá? Workshop, lembrando aqui, pessoal, vai ser do dia 26 ao dia 29/5, tá? Desse mês, mas aí vocês vão ser avisados antecipadamente. Geralmente no workshop nós liberamos a noite ali da aula para vocês participarem das palestras, participarem do debate, né? Inclusive esse colega que, né, fazia faculdade comigo, ele vai estar aqui, né? Ele é presidente da Associação Goiana aí de engenheiros eletricistas, ele já foi eletrotécnico concursado da CELG, ele já foi engenheiro eletricista concursado da CELG também, tá? Atualmente ele ministra aulas e ele tem essas funções aí na presidência, né? E assim, eu lembro que ele tinha muita noção, porque ele já era eletrotécnico e ele estava fazendo engenharia elétrica, né? Até para poder subir de cargo aí, né? Inclusive, ele fez depois um concurso e, obviamente, ele passou, né? E assim, ele tinha muita noção já, e eu tinha vindo do segundo grau.
E daí eu pensava que as normas técnicas eram um laboratório, que tinha todo mundo de jaleco branco aqui no Brasil, tal, em São Paulo. E aí esse laboratório era, por exemplo, aquele Inmetro, né? Ele é um laboratório, mas ele não é o laboratório dos laboratórios, tá? Ele faz testes, tá? De produtos, mas ele não é um laboratório no sentido da norma brasileira, tá? Na verdade, a norma brasileira é uma norma internacional, tá? Que ela é vendida, tá? Existe o I3E, que é uma associação de, assim, só para eu não me estender muito, de várias universidades, faculdades lá dos Estados Unidos, que na época, né, bem antigamente, onde você tinha faculdade era só na Europa, né, e lá nos Estados Unidos. Você não tinha, assim, tinha outros países, mas não tinha igual a gente tem hoje, né, instituições de ensino aí, na maioria das cidades aí do Brasil, né, e do mundo, tá? Não tinha. E daí, essa norma, né, ela é uma norma internacional que ela é traduzida para o português, e daí o Brasil, né, a presidência aí, escolhe o número, e aí foi instituída, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na verdade essa Brasileira de Normas Técnicas é uma associação que compra as normas internacionais, traduzem por português Brasil e daí divulgam, né? Divulgam não deixa de ser uma associação, tá? Então, você quer dizer, professor, que todo o estudo técnico ele veio de produção intelectual de universidades, de faculdades, sim, tá? Lá dos centros acadêmicos, os trabalhos de conclusão de curso, os trabalhos de mestrado, né, doutorado, pós-doutorado, viraram o que a gente conhece hoje como normas técnicas. Então, essas normas técnicas, elas são padrões técnicos, ou seja, padrões que foram realmente pensados, foram realmente calculados justamente para atender uma determinada área. No nosso caso aqui, né, a área da elétrica, a área da construção civil, a área da mecânica, que tem um desenho técnico dedicado a peças, né, que você vai fazer a usinagem lá em um torno mecânico ou em um torno ali automatizado, tá? Né, numa máquina aí de usinar peças aí. Então, essa noção de norma brasileira, ela veio disso, tá? Então, você compra a norma, né, ali o material, traduz para o português Brasil, dá um número de referência e vira a norma, né, brasileira, tá? E não é porque ela é uma cópia, ela é ruim, né? Ela é uma cópia de um trabalho intelectual, né, de uma associação que tem, igual o I3E, né, que guarda todo esse conteúdo e faz a curadoria dele, né? Hoje em dia, do I3E, tudo que você imaginar de lei, de regra relacionado à engenharia aí, né? Por exemplo, o protocolo Wi-Fi, né? O protocolo de redes, protocolo Wi-Fi que é o 80 alguma coisa ali. Tem a variação dele, né? Que é o Bluetooth, né? A transmissão digital de sinais, tá? Então tem vários estudos aí, vários documentos técnicos que foram originados aí de universidade e faculdade. Beleza. Então, quais normas são as mais importantes, tá? NBR 5410. Aqui ela não está listada, mas aqui ele está falando de desenho, né? De desenho aqui, ó, NBR 5444, com certeza, tá? Ouvi dizer que ela foi substituída, tá? Mas até segunda ordem, né? Vou, vou até deixá-la de lado aqui. Essa daqui é a 5444, tá? Simbologias
gráficos para instalações elétricas prediais. Então, ela é importante, assim como a 10647 sobre desenho técnico, né? Como que é um desenho técnico, como que é estruturado. Mas para você fazer um desenho técnico, você tem que entender como que ele é. Existem vários símbolos que representam no caso nosso aqui, o projeto elétrico, né? Eu vou pegar um desenho que está lá no final aqui da norma, ó, que é essa planta baixa aqui, ó. Talvez ela seja um pouco difícil, ainda mais se você não tem conhecimento aí, né? É a primeira vez que você está vendo. Talvez ela seja difícil aqui porque ela está monocromática, tá? Então eu tenho elementos de construção junto com elementos de projeto. Inclusive, tem projeto elétrico aqui, pelo que eu estou vendo. Tem projeto de sonorização de ambiente, ó. Esses parece um alto-falante aqui, ó. Tem alguns aqui, ó, tá vendo? Tem esse triângulo aqui, dependendo, né? Geralmente ele vazado, ele é uma tomada baixa, né? Próximo ao rodapé ali. Esse daqui invertido, geralmente é um ponto de telefonia, tá? Ele pode ser com aquele conector, o RJ11, que é de telefone, aquele antigo, né? O comum. E pode ser o RJ45 também, né? O par trançado ali, né? Para você ter o acesso à internet ali. Então, o projeto elétrico em si, você pode ter o elétrico, você pode ter um de sonorização, você pode ter um de CATV, né? Ó, a TV a cabo aí, telefonia, câmeras também, né? Tem a ver aqui nessa edificação, tá? E daí, outra coisa, né? Eu tô mostrando aqui, tá parecendo simples, né? Mas eu vou até pegar emprestado aqui as imagens aqui de um livro interessante aqui. Esse aqui é um livro muito utilizado para desenho, tá? Desenho técnico. Tanto eu já utilizei, não esse, mas eu utilizei o outro. Esse aqui é o que eu tenho disponível aqui, lá da biblioteca da faculdade. Eu utilizei bastante. Geralmente quem utiliza mais é o pessoal da arquitetura, da engenharia civil, né? Mas nós da elétrica, né? Você, futuro eletrotécnico, precisa ter essa noção. E aqui tem alguns desenhos aqui interessantes que eu gostaria de destacar, ó. Uma residência. Vamos pegar uma planta de uma residência. Igual aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o que parece ser a vista aérea, né? De um apartamento, né? De uma edificação. Tá vendo aqui, ó, que ela parece que ela vai continuar, mas ela simplesmente sumiu, né? Geralmente o pessoal coloca linhas de interrupção quando é um projeto desse nível, né? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui deixa eu mudar a cor aqui. Geralmente, aí faz uma espécie de interrupção aqui, ó. Um desenho, porque está muito pequeno, é um símbolo mais ou menos assim, ó. Aí você coloca no desenho para dizer que houve uma interrupção, tá? Nesse desenho. E daí, geralmente, quando você faz a planta, né, o que o pessoal chama de planta baixa, você imagina essa edificação, esse apartamento, essa unidade consumidora, geralmente a concessionária de energia, ela chama uma residência de unidade consumidora, ou seja, é uma unidade que pode ser familiar, pode ser comercial, pode ser industrial, né, uma indústria, e essa unidade aqui, ela consome energia, ou seja, ela tem uma medição e essa medição vai fornecer energia, em um circuito elétrico dentro da planta dessa casa aqui. E a maneira clássica da gente fazer o projeto é imaginar
essa mesma edificação nessa unidade consumidora como se ela tivesse sido cortada aqui no meio, né? Não tem lá o desenho do Jujutsu Kaisen, né? O desmantelar lá do Sukuna, né? Como se tivesse dado o desmantelar do Sukuna aqui, ó. E aí sobrou o quê? Sobrou a casa sem o teto aqui e a planta baixa é essa ideia aqui, ó. Vocês vão perceber que na edificação, ó, tem vários desenhos que você vai identificar aqui. Isso aqui é uma porta. Isso daqui, ó, esse risquinho que coloca aqui, bem singelo aqui, é justamente para simbolizar a abertura da porta. Então, por exemplo, quando você colocar um interruptor, seria interessante que esse interruptor aqui, ó, ele tivesse desse lado aqui, ó. Aí, geralmente o interruptor, eu estou colocando a simbologia atual, tá? O interruptor de uma tecla, né? Ele, aí, em alguns projetos, você coloca um número aqui, esse número representa o circuito, ou seja, lá aqui no quadro de distribuição, vamos supor que o quadro de distribuição ele fique aqui, ó. Eu vou ser bem exato em relação à NBR 5410. NBR 5410, ela recomenda que o quadro de distribuição terminal ele seja colocado num local de fácil acesso e que todos daquela unidade consumidora ou daquela, né, indústria, comércio, residência, saibam que todos que circulam, ou seja, que andem aqui por ela, né, que vai aqui no banheiro, vai nos quartos, cozinha e tal, saibam que ela está por lá. Porque numa situação de emergência, você vem aqui no quadro de distribuição, abre e faz se alguém estiver tomando choque, por exemplo, ali, você vem e desliga. Pessoal, mas não tem um tal de disjuntor DR e não tem um tal de IDR, que na verdade o IDR ele só protege aí contra fuga de corrente, tá? Geralmente, quando a gente instala um IDR, a gente tem que instalar o disjuntor, por exemplo, vamos supor que é um disjuntor de 20 amperes para um determinado circuito. Aí, esse determinado circuito, eu preciso que ele tenha a proteção contra a fuga de corrente. A fuga de corrente, ou seja, a corrente ela vai fluir para um lugar que não é um circuito. Às vezes, o fio está desencapado, pegando numa estrutura aqui, aí vai provocar uma fuga de corrente, ou seja, essa corrente que deveria estar circulando apenas no circuito, ela vai circular numa alvenaria, numa ferragem, e às vezes eletrocutar uma pessoa. Então você coloca ele em série, tá? O IDR, ele geralmente tem esse símbolo aqui, ó. E aí ele geralmente tem o para monofásico, ele é bipolar, tá? Por quê? Porque ele tem onde você conecta a fase e onde você conecta o neutro. Ah, professor, esse risquinho que você está fazendo, isso aqui simboliza a fase e o neutro. Esse disjuntor aqui, então isso aqui, a simbologia do disjuntor a seco disjuntor a seco é assim, ó, você faz duas bolinhas e você faz um arco aqui. Isso aqui seria o disjuntor a seco. Se ele é monofásico, você faz um risquinho que é para dizer que é uma fase. Se ele é bifásico, duas fases. Se ele é trifásico, três risquinhos, tá? E aí, geralmente, ele é de mesma corrente que o disjuntor termomagnético. E aí, geralmente, ele vai ter um I delta I de 30 miliampere, ou seja, de 30 vezes 10 elevado a menos 3 ampere de sensibilidade. Quer dizer que uma corrente próxima a esse valor aqui, ele já desarma, ele interpreta que é uma fuga de corrente. E tem o também chamado disjuntor DR, ou disjuntor diferencial residual, que ele, né, a simbologia dele é a mesma aqui, tá? A diferença é que se ele for trifásico, por exemplo, ele vai ser tetrapolar. Se ele for monofásico, ele vai ser bipolar. Por quê? Eu sempre tenho que conectar nele o neutro.
que o disjuntor DR ou o IDR, né, o interruptor DR vai fazer? Ele vai comparar, se é o trifásico, ele vai comparar as correntes das três fases com a corrente do neutro. E se elas forem iguais, quer dizer que não está tendo fuga de corrente. Se elas forem diferentes, ou seja, está entrando, estou chutando, viu? 20 amperes, só está saindo 18 no neutro, quer dizer que esses 2 amperes estão em algum lugar que não é o circuito, que não é qualquer um dos equipamentos que estão sendo alimentados pelas diversas tomadas aí dessa unidade consumidora. Aí, por exemplo, aqui, ó, nesse quadro aqui, você vai ter um geral, geralmente numa residência ele é monofásico. Esse geral aqui, ele vai dar vazão, ele vai proteger circuitos, né? Por exemplo, o circuito um, o circuito 2, monofásico também, o circuito 3, monofásico também. Aí, geralmente, nós temos a Santíssima Trindade, né? Não, professor, não acredito, professor. Ô, louco, às 21h45 só vem falar de Santíssima Trindade, mas Santíssima Trindade da elétrica existe? Uai, professor, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, isso daqui é para os católicos, né? A Santíssima Trindade da elétrica é o circuito um, geralmente de iluminação. Ó, mas tem a ver, né? Iluminismo, né? Iluminar, né? Ó, tem a ver. Realmente, você tem razão aí. Iluminação. A outra parte, é o Pai, o Filho, né? Não, calma, não é Jesus, não. O Pai é Deus, né? O Filho é Jesus. Aqui, no caso, são as tomadas de uso geral. É aquele monte de tomada que você tem aqui na residência, e geralmente numa residência comum aí, você tem 3 circuitos, né, mais o circuito de proteção, tá? E aí o 2 seria a tomada de uso geral. Ele vai comandar, né? Vai proteger todas essas tomadas de uso geral. E Pai, Filho e Espírito Santo, no caso, o Espírito Santo aqui, a Trindade, né? O fechamento da Trindade é o quê? É o chuveiro elétrico. Ah, professor. O Espírito, ele aquece a gente, né, professor? Isso mesmo. E no caso aqui, o Espírito vai ser o chuveiro elétrico. Ah, professor, então quer dizer que o chuveiro elétrico seria esse terceiro circuito, esse circuito 3, ó. Você coloca um triângulo, geralmente você vai pintar ele todinho aqui, ó, para dizer que ele está a 2,10 m, por exemplo, né? É uma tomada alta, né? E o específico, né, a tomada de uso específico, geralmente, se você, vamos supor que eu tivesse 2 chuveiros aqui, ó. Vamos fazer de conta que essa área de serviço, ela também é um banheiro. Aí tem um chuveiro aqui, ó. Tem mais outro aqui, ó. Ah, então quer dizer que o circuito 3 aqui vai ser do chuveiro um e do chuveiro 2? Não. Vai ser o 3 do chuveiro um, por exemplo, e o circuito 4 do chuveiro 2. Tomadas de uso específico, geralmente elas têm uma potência alta. Na média, acima de 1.200 watts já considera de uso específico, tá? E aí, como as de uso específico têm potência alta, é prudente, né, você dividir um dispositivo de proteção para cada um. Professor, então quer dizer que se eu tivesse uns 4 chuveiros, era 4 circuitos só para chuveiro, isso. E se eu tivesse um ar-condicionado? Ar-condicionado também tem uma potência alta. Também. Se tivesse mais 2 ar-condicionado, o ideal é colocar mais 2 pontos de força, né? Específico, ou seja, mais 2 disjuntor, tá? Então, a importância é que você tenha uma normatização. Essa normatização, ela
ela segue os princípios do trabalho científico, do método científico, tá? Então, todas essas normas, como elas vieram lá do I3E, pelo menos as da elétrica, né, do I3E, elas, né, são, vamos dizer assim, a conclusão de trabalhos, né, de trabalhos acadêmicos, dos centros acadêmicos aí, que virou, né, ele se transformou em normas padrão, né, e geralmente todas essas normas aqui, né, essas normas internacionais que viraram norma brasileira, por exemplo, elas têm princípios, né, igual a gente viu aqui no projeto aqui, né, nesse livro de projeto aqui, explicando o que que é a planta baixa, que é você fazer uma seção na edificação e você evidenciar como se estivesse, né, vendo uma vista aérea ali, né, evidenciar esse projeto para você depois vir com os elementos de projeto. No nosso caso aqui da eletrotécnica, né? O projeto elétrico, que é o mais óbvio aí. E quais os impactos, né, na execução de um projeto de instalação elétrica que tenha sido elaborado com erros técnicos. E o projeto, pessoal, eu costumo dizer nessa aula aqui, o nome já diz, ele é uma ele vem do termo projeção. Projetar, né? Não necessariamente, ainda mais, você já deve ter visto um filme aí, né? Não tem aquele projetor. O projetor ele projeta uma imagem, ou seja, aquela imagem ali, né? Aquele objeto, né? Na parede, por exemplo, ela não existe, ela está lá no filme, tá? Então, você fazendo o projeto, você projetando, você desenhando, você calculando antes de executar ele, né? Por isso que é uma exigência você elaborar o projeto, ou seja, fazer o desenho da planta baixa, depois inserir os elementos de projeto, fazer o cálculo, dimensionar que disjuntor que eu vou colocar aqui. Ai, peraí, Moisés está me falando que eu vou colocar 30 amperes aqui. Ah, não, o Santo Renan, que está aqui do meu lado aqui, ele falou que o disjuntor é de 40 amperes. Baseado em quê? O que que o Santo Renan é? Ele é um santo. Ele é da área. Vamos fazer de conta que ele não é, não. O professor está ficando bravo comigo aqui. Vamos fazer de conta que ele não é da área, não, tá? Ele mexe com qualquer coisa que não seja elétrica aí. Então você vai acreditar em entidades fantasmagóricas aí para você elaborar um projeto. O que que vai acontecer aí? Né, com erros técnicos, sem padronização. O que que vai acontecer da conjunção dessas ideias erradas aí, de achismos, né? O melhor termo seria achismo. Uai, professor, vai desperdiçar dinheiro, né? Vai construir parede torta, né? Vai colocar tomada aonde não precisa, vai colocar pouca tomada, vai colocar o interruptor, por exemplo, aqui atrás da porta, né? Quem que fica atrás da porta? A parede, né? O interruptor ele tem que ficar do lado oposto da abertura da porta aqui. Então, sem essa padronização, sem as normas que mostram a padronização que foram elaboradas através do método científico, método de experimentação, você experimenta, depois você tira as conclusões, né? As premissas, as hipóteses, elas viram tese, né? Então, o impacto, né, de um erro, ou seja, você fazer um projeto sem pensar, eu acho, eu estou sentindo, professor, estou sentindo um chakra que esse disjuntor vai ser de 300, tá? Eu estou sentindo. Não, para de sentir. Calcula, usa a lei das potências elétricas que a gente aprendeu lá em eletricidade, tá? Então é isso, é nesse sentido aí que são os impactos aí dos erros técnicos. Você tem que calcular, você tem que desenhar, utilizar as escalas para você economizar. A projeção é isso. Você desenha, você calcula, você planeja primeiro
para depois você executar, para depois você fazer a lista de material, fazer os orçamentos, né? E aqui, ó, a última aqui, ó, para a gente fechar a discussão aqui, né? Aí, quais as características de um bom profissional técnico em eletrotécnica, né? A primeira, né, que ele seja formado em eletrotécnica. Professor, tem um carinha lá, um, tem um carinha misterioso, um tal de Renan, que me vende certificados ali na esquina. Será que eu compro? Não, aí. Ele é uma instituição, olha, tá falando que deveria aqui, o professor que eu tô pegando para Cristo aqui. Ele é uma instituição, né? Ele é um professor de uma instituição, ele é autorizado a assinar o seu certificado. Você fez um curso, você está fazendo, você teve aproveitamento satisfatório? Não. Então corre. Então, não seja sabor eletrotécnico, seja um eletrotécnico de verdade, né? Estude, faça o curso, né? Então, as características de um bom profissional, primeiro, é você buscar, igual você está fazendo agora, buscar a sua formação, né? Depois é você, dentro da formação, estudar, prestar atenção nas aulas, fazer perguntas, né? Principalmente lá no presencial, né? Que aí no presencial você coloca ali a mão na massa ali, e é ali que você percebe que às vezes você estudou até bastante, você está entendendo. Ah, não, às vezes eu preciso mais, eu tenho que dar uma estudada mais aqui, eu não entendi. Eu vou até perguntar também para o professor do EAD, né? Na hora da aula, que eu estou com dúvida relacionado a dimensionamento de circuitos. É o que a gente vai fazer lá na UC, no próximo módulo de projetos elétricos prediais, tá? Então, um bom profissional, ele tem que ter a formação. Inclusive, eu vou comentar com vocês lá em segurança e eletricidade, um profissional da elétrica aí, quando ele é contratado, a empresa lá, o RH, juntamente com o departamento de segurança, né, do trabalho, eles fazem toda a verificação. Eles verificam, às vezes eles pedem a sua carteirinha do Conselho dos Técnicos, porque se você entrega a carteirinha, eles veem lá e aí vê no site, vê um número chamado RNP. Esse RNP é o Registro Nacional Profissional. Aí esse número é como se fosse o número do CPF, tá? Do RG, por exemplo. E aí esse Registro Nacional Profissional, ele, né, quando você se forma e você faz a sua inscrição no seu conselho de classe, você entregando lá para a empresa mostrando, né? E às vezes eles tiram uma cópia, né? Primeiro você já aprova que você é o profissional que está falando ali na carteira, por exemplo, técnico industrial em eletrotécnica, vai vir assim na sua carteira. E ele prova duas coisas: ele prova que você é formado, ou seja, que você tem formação numa instituição, né? E ele prova que você tem um registro no seu conselho. Você só tem essa carteirinha, você vai ter só a carteirinha se você primeiro é formado. Depois de formado, você leva lá o seu diploma, né? Eles tiram uma cópia e daí faz o seu RNP, né? Que é a sua carteirinha profissional, né? De eletrotécnico ou de técnico industrial em mecânica, dependendo da sua formação aí, tá? Então, a característica de um bom profissional, que ele seja formado, que ele esteja antenado no que está acontecendo, que ele sempre busque estudar mais, sempre aprender mais. Eu até hoje estou aprendendo, pessoal. Até hoje, na área da engenharia, né, o conhecimento de qualquer área, ele não é estanque. Eu estou sempre, todo dia eu estou aprendendo. Eu aproveito aqui quando eu estou ministrando aula para vocês da eletrotécnica, para o pessoal lá da engenharia elétrica, eu aproveito para aprender também, tá? Então, esse profissional que busca, né, que tem a formação, ele é o profissional adequado, né? É as características de um bom profissional. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Eu vou só parar aqui o compartilhamento, que eu preciso registrar aqui.
Tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta, Marcos? Enquanto eu registro aqui. Washington, tem alguma dúvida aí? Não, tá tranquilo. Só que registrando aqui, tá? Para a gente finalizar a nossa web aula de hoje. Deixa eu ver aqui, pessoal. Só verificar aqui, tá? O sistema está um pouco. Esse horário é o horário pesado aqui, que o sistema ele demora a fazer os rachas aqui de segurança. Ah, tá. Pronto, consegui aqui. Vou voltar aqui a compartilhar para a gente finalizar nossa aula, tá? Então, pessoal, respondam as perguntas. Geralmente, depois da aula, é quando é um fórum, né? Eu eu coloco aqui o resumo da aula, o que que a gente conversou, e também, né, para eu participar do fórum junto com vocês, tá? Então, quais as normas mais importantes, as 5444 e essas outras que estão no livro aqui de vocês, aqui, ó, essas aqui são importantes, tá? Também, ó, padronização da folha. Muitas, o pessoal não, como se diz, não observa elas muito, porque esse de dobra de folhas, para você aprovar projeto hoje, eu não sei os de arquitetura lá da prefeitura, mas eu sei que o- os da concessionária da Equatorial é digital, né? E aí você só imprime mesmo depois que está aprovado o arquivo digital, né? Mas mesmo assim, né? Tem que usar escala, né? Porque senão a plotagem ela sai menor do que a folha. Mas o pessoal que faz essa plotagem, geralmente eles têm esse conhecimento, tá? É, então, vocês têm aqui as normas, né, que as mais importantes aí relacionadas a desenho aqui, né, os impactos aí na execução da instalação elétrica com erro, né, ou seja, você não colocar a simbologia correta, você não conhecer, você não projetar antes de executar, né, provavelmente, isso é bom que você frise com o seu cliente, né, olha, se você não fizer isso, na verdade, você não vai economizar, você está economizando dinheiro agora, mas na verdade você vai gastar mais, porque se der um curto-circuito, além de poder ter a possibilidade de ter um início de incêndio, se esse incêndio não ocorrer e der um curto, você vai perder a fiação, que ela vai comprometer a isolação e você vai ser obrigado aí a trocar a fiação da residência toda, por exemplo. Tá? E as características de um bom profissional, né? Ele ter a formação e sempre estar buscando, né? Melhorar aí, estar estudando. Quando você está estudando aqui no início, é interessante você procurar um estágio aí, né? Para você já poder ter contato aí com o mundo profissional, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, Marcos, Washington. Fiquem com Deus. Até mais. Com Deus também. Obrigado. Até mais. Falou.